sobre educação cristã. E a gente está ainda, né, nesse mês de janeiro. Não sei se você já escolheu a escola do seu filho, a gente está aí já nas vésperas. Ou talvez você tenha escolhido, o seu coração ainda não está em paz. Mas muitas vezes a gente pensa que Deus não fala sobre esse assunto. Mas uma coisa muito importante que eu descobri há uns anos atrás é que Deus fala sobre absolutamente todas as coisas. Ele nos traz princípios claros que norteiam nossas decisões. E ele fala, sim, sobre educação. E o nosso objetivo hoje é trazer alguns enganos comuns e perigosos sobre a educação dos nossos filhos. E a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso hoje. Esse tema, ele também é visto lá no meu Instagram. Você pode ser abençoado também e receber instrução nesse tema lá no Andressa 2S Ecoprime 26, tudo junto. A gente fala lá não só sobre educação, sobre criação de filhos e também sobre casamento. E mais especificamente sobre casamento, você vai encontrar lá no site de Gabriel, né, amor? Muito conteúdo, tem abençoado milhares de casais. Isso, no Instagram, @GabrielCBO. Inclusive, eu achei interessante o jeito que tu descreveu Andressa Ecoprime, porque pareceu Andressa, 2 S, aí a pessoa ficou... Volta com Andressa, depois 2 S. Eita, É @Andressa Ecoprime. Aí o detalhe é que é Andressa com 2 S, Ecoprime com 2 Cs. Pra não botar Ecoprime com um C só. Vou ter esse cuidado, mano, nas próximas vezes. Eu fiquei pensando uma pessoa mais assim, desatenta talvez. Botando lá Andressa, depois 2, depois S. Mas @GabrielCBO, a gente fala sobre casamento. Também você pode seguir o perfil da Escola Ecoprime e da Editora Ecoprime com conteúdos sobre educação cristã. Tá? Toda quinta-feira a Andressa faz live pela manhã lá no perfil da Ecoprime. E assim, agora há muitos tá no meu anos, perfil, né? Também tá no perfil de Andressa, né? Então tá fazendo nos dois, não é isso? Tô fazendo. Por Sempre enquanto no meu. compartilhando. Ah, legal, legal. Ótimo. E sempre compartilhando no da Ecoprime, isso é ótimo. Isso. Muito bom, vamos falar um pouquinho sobre educação cristã. O objetivo é que você seja alertado, né? E desvie qualquer tipo de passo da direção do mal, né? Da direção daquilo que pode trazer prejuízo para sua família. Isso. E tu falando aí da questão da live, essa semana, amanhã, né? Depois do programa Palavra de Vida, na verdade a gente ajustou o horário, vai ser às 10 horas da manhã. A gente vai falar sobre como a educação secular pode impactar terrivelmente a vida do seu filho. Perfeito. Então fica ligado aí que a gente vai estar conversando sobre esse assunto. A gente decidiu, né, trazer esse assunto ao longo desse mês para que a gente pudesse trazer esclarecimento para as famílias cristãs a respeito desse assunto. É um assunto tão pouco falado e a gente tem visto tantos enganos mesmo, né? As mentiras de Satanás, ele tem se alastrado dentro da própria igreja em relação a esse assunto e, de certa forma, a gente também estava, pelo menos eu estava envolta em muitos enganos sobre esse assunto até uns anos atrás. E me senti como se Deus estivesse me abrindo os olhos, como escamas, sabe? Sendo tiradas dos olhos. E foi assim que eu me senti. Então eu tenho muito prazer em compartilhar desse assunto, porque eu sei onde estava e eu sei agora onde eu estou. Né? Como a gente é abençoado quando a gente entende a verdade do Evangelho e a gente pode viver a partir dessa verdade. Então, o objetivo da gente é esse. Compartilhar com você as verdades que nós temos entendido a partir da palavra de Deus, para que a sua vida seja abençoada a partir dessas verdades e você possa tomar decisões e fazer escolhas na sua casa a partir delas. Tá joia? Vou deixar vocês com os nossos avisos e já já voltamos com a oração e com a palavra. Já liguei. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, te louvamos por mais um dia, te louvamos, ó Pai, porque a tua graça e a tua misericórdia nos alcançaram, ó Pai. Te louvamos porque podemos ser chamados povo teu, filhos teus, ó Pai. Porque não estamos mais perdidos nesse mundo, mas somos chamados a viver uma vida diferente, não conforme as nossas vontades, mas conforme a tua vontade. Ó Paizinho, te louvamos pela tua palavra, que é viva e eficaz e lança luz aos nossos caminhos. Nos ajuda, ó Pai, a ouvir a Tua voz agora com atenção e que essas verdades, ó Pai, elas possam ser aplicadas às vidas daqueles que estão ouvindo, ó Pai, esse programa. Abençoa cada vida, cuida de cada um, Senhor, que Tu possas nos conduzir agora neste momento. Em nome do Teu Filho, Jesus amado.
muitos enganos têm tomado conta do coração, né, e da mente de muitos daqueles que estão dentro da igreja, de que são chamados filhos de Deus. Nós vivemos nesse mundo e buscamos viver uma vida que agrada a Deus, buscamos ler a palavra e viver uma vida dentro do Evangelho, mas ao mesmo tempo somos bombardeados pelas mentiras e pelas distorções de Satanás, que busca de toda forma nos conduzir para longe dos caminhos de Deus. E precisamos falar, quanto igreja, sobre educação. Educação é algo que nos conduz a conhecer aquilo que foi criado por Deus. E muitas vezes nós estamos tomando decisões em relação à educação de forma distraída, de forma atrapalhada, ou até sendo conduzidos por objetivos ou motivos que não condizem com aqueles que Deus nos chama a olhar e a estarmos atentos para tomar decisões em relação, por exemplo, à escola dos nossos filhos. E a gente teve a oportunidade nesses últimos episódios de falar um pouco sobre educação cristã. E quando você fala com alguns irmãos sobre educação cristã, alguns irmãos, eu lembro que quando eu entendi sobre educação cristã e eu estava compartilhando com a irmã, ela olhou para mim e disse assim: Andressa, você está confundindo tudo. Olha, escola é escola, igreja é igreja. Na escola se ensina o português, a matemática, a ciência, história e geografia. Eu vou escolher uma escola que vai ensinar isso bem aos meus filhos. E na igreja eu levo eles e eles vão ouvir falar sobre Deus e está tudo certo. Talvez você pense assim, mas vamos olhar à luz da palavra de Deus e entender quais são as implicações dessa frase e se essa frase, de fato, está correta biblicamente. E aí, amor? Primeiro, muito bom, né? A gente poder discutir sobre um assunto tão rico e entender da parte de Deus aquilo que Ele nos chama. Se você é um cristão sincero, né, você tem um interesse real de conhecer aquilo que Deus, o seu Deus, Ele revelou nas Escrituras. Porque esse é o nosso manual, essa é a nossa regra de fé e prática. Então, é muito interessante como o próprio Deus é esquecido na tomada de decisões e na lista de prioridades de muitos pais, inclusive dentro da igreja. Então, quando você vai tomar uma decisão em relação à educação e você não conhece quem Deus é e não conhece a sua própria vontade, você vai errar, porque você vai escolher prioridades outras. E eu não estou dizendo que a sua prioridade não deva ser um bom ensino acadêmico para o seu filho. Não, faz parte de uma educação especialmente escolar, uma formação, um bom ensino acadêmico, pedagógico. Porém, em nenhuma hipótese, em nenhuma parte das Escrituras, Deus realizou qualquer tipo de dicotomia ideológica, como se houvesse aquilo que é secular e aquilo que é sagrado, como se fossem coisas separadas. Como se você pudesse aprender sobre Deus na igreja e aprender sobre elementos das ciências na escola. Por mais que possa parecer óbvio para aquele que é descrente, para o crente não. Para o crente, o óbvio é, o próprio Deus é Senhor de todas as ciências, Ele é o autor de toda a criação e Ele sim governa sobre todos os elementos. E todo conhecimento vem do próprio Deus. E aí eu chamo você a abrir as Escrituras no texto de Colossenses capítulo 2, versículo 3, onde a palavra de Deus vai dizer, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Colossos, e ele diz assim: em Cristo Jesus estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Se você crê que a palavra de Deus é a palavra de Deus e que nenhum tio vai passar dessa palavra, nenhuma vírgula vai passar dessa palavra, tudo passa, menos a palavra de Deus, ela permanece. E no princípio era a palavra que criou todas as coisas, que o próprio Cristo é o verbo de Deus. Você entende que toda a Escritura, como diz 2 Timóteo, né? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. É útil para a repreensão, é útil para a correção e útil para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, de 14 a 17. O apóstolo Paulo vai escrever ali para o seu jovem pastor Timóteo, seu discípulo de alguma forma, e ele vai dizer toda a Escritura é inspirada. Se toda a Escritura é inspirada de Gênesis a Apocalipse, nós cremos assim, e você sabe que a Escritura é a verdade, e todas as outras coisas contrárias às Escrituras são mentiras, sim, contrárias às Escrituras, você precisa reconhecer que o texto de Colossenses
Deus poderia ter escolhido qualquer outra palavra. Ele poderia ter dito quase todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Ele poderia ter dito muitos tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos em Cristo. Mas ele não disse isso. Ele disse todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos em Cristo Jesus. Veja, o mundo grego, que era conhecido por ter, né, um avantajado pensamento intelectual, especialmente com escolas estoicas, de pensamentos interessantes sobre a vida, ele foi chocado quando o Lucas, evangelista, escreve ao seu amigo nobre grego Teófilo, ele escreveu o Evangelho de Lucas para, basicamente, o evangelismo de pessoas gregas, especialmente seu amigo Teófilo. E também o livro de Atos dos Apóstolos, também escrito pelo evangelista, médico, historiador Lucas, né? Ele foi escrito ali também para Teófilo. Aí você vê o início dos livros. Pega o início de Atos e o início de Lucas. Ali a descrição é clara. E o próprio Cristo vai se denominar como a verdade. A educação grega existia como 3 principais alvos. São alvos até mais nobres do que a educação moderna, especialmente secular. Esses alvos eram o conhecimento da verdade, a busca por essa verdade. Aristóteles, Sócrates, Platão, todos esses outros. Aristóteles considerado uma das mentes mais brilhantes de toda a história, digamos assim. Ele buscava a verdade. Ele buscava maturidade, ele buscava a construção de virtudes. Veja que o próprio Aristóteles ou qualquer outra mente grega não chegou ao conhecimento dessa plena verdade, visto que Jesus diz, eu sou a verdade. O caminho, a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, ele é a verdade e ele é a fonte de toda a liberdade, visto que João 8,32 diz, conhecereis a verdade vos libertará. Se a gente parafraseasse, já que Cristo é a verdade, a gente poderia dizer, conhecereis a Cristo e Cristo vos libertará. Então, nesse aspecto, como eu, como pai cristão, posso abrir mão de 1/100º de segundo que seja da vida do meu filho para que ele deixe de aprender nessa perspectiva? Então, o convite não é que seu filho não aprenda português, matemática, né? Pelo contrário, vai aprofundar justamente porque ele é cristão. Ou justamente porque o próprio Deus nos chama ao conhecimento. Ele vai amar essas matérias, ele vai amar se aprofundar no estudo, se desenvolver pensamento lógico, desenvolver a sua linguística, aprender outros, de repente, idiomas, como na Ecoprime, uma escola bilíngue, você aprende o inglês. Ele vai aprender isso com paixão, mas, ao mesmo tempo, ele vai aprender isso na perspectiva correta. Ou seja, existe um Deus que criou todas as coisas. Ele ordenou que nós buscássemos o conhecimento. E todo conhecimento vem de Deus e aponta para o próprio Deus. Qual é o engano? É o seu filho estar numa escola secular, que o mandato dessa escola secular, entendam como uma escola que se diz neutra, que é um grande mito. Isso. Ela se diz assim, não existe Deus. Se você crê, tá tudo bem, mas aqui a gente simplesmente não pode nem manifestar que existe esse Deus. Porque a gente respeita basicamente todas as religiões. E óbvio que na escola cristã também há respeito por todas as religiões. Mas esse respeito não isenta um cristão sincero de dizer a religião verdadeira é Cristo. Cristo crucificado. Aquele que não crê em Cristo, por isso que nós somos tão perseguidos de alguma forma como cristãos, porque nós somos exclusivistas. A palavra de Deus é exclusivista, só há um caminho. Existem muitos caminhos. Você não pode chegar a Deus através de qualquer outro tipo de líder espiritual, Maomé ou Buda. Isso ofende as outras religiões. Embora sejamos respeitosos para com eles, precisamos expor a verdade. Qual é o caminho para chegar a Deus? Ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho, Cristo Jesus. Só Ele é o caminho. Então, uma escola secular, basicamente, ela vai dizer o quê? Não existe Deus, nós cremos em múltiplas possibilidades, e aqui nós seguimos um caminho cientificista. Esse caminho cientificista é liberalmente ateu. Né? Então, essa escola minimamente vai preparar o seu filho para uma escola ateia. A única religião, na verdade, que você estuda dentro de uma escola, hoje, que você denomina laica, são as religiões são as religiões afro, porque faz parte cultura, da BNCC, né? Parece cultura. Isso. Gente, como é que uma religião... Veja, por mais que você possa tratar isso, né, um aspecto religioso é visto como algo cultural, meramente. Então a gente Todas as religiões fariam parte da cultura, então a gente né? precisaria aprofundar bastante. Na BNCC não tem isso. A Base Nacional, para quem não está entendendo, a BNCC é a Base Nacional Comum Curricular, que rege basicamente... Aquilo que é visto, né, em sala de aula. Os mínimos assuntos, pelo menos a base, como está dizendo. Não é teto, é base. Muita escola entende isso como teto, mas é base para que o seu filho veja e esteja nivelado a nível de Brasil e ele passe por todos os assuntos. E na BNCC tem assuntos que passam como se fossem culturais, de estudos sobre religiões,
Só que não todas as religiões, e nem todas as religiões que influenciaram basicamente a cultura do nosso país, que a gente poderia pegar algum tipo de influência indígena, ou o catolicismo português, ou o candomblé, ou que seja a religião de matriz africana, mas não, é meio que um apelo tão somente para as religiões de matriz africana. Que eu não tenho, entenda, eu não tenho nenhum tipo de problema em conviver com a pessoa, é isso que um cristão precisa sempre manifestar. Nós respeitamos qualquer pessoa que manifeste qualquer crença, porém, a nossa crença pressupõe dizer, você está em pecado. E você precisa se arrepender e crer em Cristo. Ah, não sou obrigado a crer em Cristo. É verdade, você não é obrigado não, mas saiba, o caminho, se não crer, é o inferno. E ela vai dizer, eu não creio no inferno, tá tudo bem então, siga o seu caminho. Eu preguei o evangelho, eu falei da verdade, saiba que a consequência vai gritar, a realidade vai gritar no final dos tempos. Amor, você tocou num assunto muito importante, que é a questão da neutralidade. Muita gente acha, e faz parte dessa mentira, né, a pessoa pensar assim, escola, escola, igreja, igreja, de que na escola o aluno ele não vai ter educação religiosa. Sim. Que é a escola que não é confessional, ela não vai estar ensinando religião. Isso é verdade? Veja, qualquer pensamento, mesmo científico, ele esbarra em alguma matriz filosófica, ou seja, alguma forma de ver o mundo. A forma que você vê o mundo é a sua religião. Por isso que a palavra de Deus diz, você se torna parecido com aquilo que você adora. Não tem como você escapar. Uma pessoa ateia, que se proclama ateu, que seja, que não crê em nenhum tipo de religião, ela vai manifestar a crença dela. Qual é a religião dela? Talvez, gente, só para a gente definir o que é religião, é a sua ponte para com um Deus. Existem dois tipos de religiões simples aqui. As transcendentes, que é um Deus espírito, que transcende o plano real, digamos assim, né? O plano real, mas o plano material que nós temos. E uma religião imanente, ou seja, é aquilo que você se relaciona como algo material. E tem algumas religiões que são imanentes. A nossa religião cristã, nós queremos ser a verdadeira, e sempre falamos isso, e vamos sempre falar, de forma respeitosa com todos, mas é a verdadeira, porque a verdade é Cristo. A religião cristã é uma religião transcendente. Nosso Deus transcende. E ao mesmo tempo ele se tornou carne. Se tornou também matéria aqui para morrer em nosso lugar, em nosso favor. Para aqueles que creem. Mas entenda, a religião de um ateu é uma religião imanente. Porque o que é religião? É onde o ser humano coloca a fonte de segurança dele. Onde ele coloca a fonte de propósito dele. O meu propósito vem de quem? De quê? É onde ele coloca a fonte de significado dele. Qual é o meu significado? O que é que eu sou? É onde ele coloca a fonte de reconhecimento dele. Entende? Então, são essas fontes que são a religião. Todo ser humano tem a sua fonte de segurança em alguma coisa. Um professor universitário ateu, ele vai ter a fonte de segurança dele talvez no seu próprio intelecto. Então, ele confia que toda a provisão de felicidade vem do seu próprio intelecto. Vem da sua capacidade de argumentar, de pensar, de ser erudito, de conversar em boas mesas, de pessoas muito inteligentes. Talvez uma pessoa muito milionária, ela tenha a sua fonte de segurança, se ela não crê em Deus, no dinheiro, que a gente sabe biblicamente que hoje é e amanhã passa. Ou aquele homem que acumulou muitas riquezas no celeiro, você ama falar sobre isso, meu amor. E o próprio Deus, né, Cristo conta nessa história, disse assim, é louco esse cara que está juntando os celeiros, muita riqueza humana, que a traça e a ferrugem corrói, porque a palavra de Deus diz assim, hoje te pedirão tua alma. O que você tem juntado, para quem vai ser? Louco. De que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, veja, mesmo que você possa acumular muita riqueza financeira aqui nesse mundo, ótimo, saiba, se você é cristão, a sua fonte de segurança não é o dinheiro. Não pode ser o dinheiro. Por isso que Davi, mesmo sendo um homem muito rico e rei, ele dizia, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é minha fortaleza, o Senhor é meu socorro bem presente na tribulação, minha cidadela. Bom, volta a falar sobre essa questão da neutralidade. Ok. A gente tem a questão de, normalmente você fala muito sobre a questão do currículo de Moisés e Jeroboão. Isso. A gente às vezes acha que, ela não é religiosa, mas ela é uma escola boa, né? Ela ensina boas coisas aos meus filhos. Tem princípios. Veja, é isso. Como vai esbarrar numa visão de mundo, e a sua visão de mundo diz respeito àquilo que você coloca como sua fonte de segurança, um currículo, ou seja, a matriz que seu filho vai aprender numa escola cristã é completamente diferente de uma matriz verdadeiramente cristã, tá? Do que uma matriz curricular, ou seja, de assuntos ou de abordagem desses assuntos, porque é isso que muitas vezes muda, que ele vai ver numa escola secular, uma escola que diz assim, não existe Deus, ou então, pelo menos nós não estamos afirmando que Deus existe. Então vai ser muito diferente. Porque a matriz filosófica é diferente, a fonte de segurança é diferente. Seu filho vai aprender que a segurança dele tem que estar na potência dele, no potencial dele. Por isso que tem tantas pessoas frustradas hoje. Ele vai aprender que a segurança dele tem que estar na acumulação de, sei lá, de grandes carreiras ou grandes profissões, que para um cristão
Filho, você pode correr atrás disso, você pode buscar essas boas carreiras, mas é porque o próprio Deus te capacitou, é porque você tem que servir a Jesus. Qual é o currículo que existe? Só existem dois autores, dois tipos de currículos, né, dispostos para todo tipo de pessoa. Só dois. Ou o currículo, ou o livro didático, ou a matéria vai ser apresentada por Moisés, ou vai ser apresentada por Jeroboão, simples assim. O que Moisés fazia? Moisés foi o ator, né, digamos assim, o agente de Deus para a libertação do povo. Meu irmão, se você está me ouvindo aqui agora, você realmente crê, você sendo cristão, que Deus libertou o povo da terra do Egito por mão poderosa? Você crê que houveram as 10 pragas? Você crê que o anjo da morte passou ali e realmente entrou nas portas que não tinham sangue do cordeiro imolado? Ou seja, nas casas dos egípcios, matou o filho primogênito de Faraó? Você crê que o povo saiu então da terra do Egito, fugindo ali da casa de servidão, da escravidão ali de 400 anos, e quando chegou na frente do Mar Vermelho, Moisés de fato colocou o cajado e então o mar abriu, né? Algumas pessoas dizem que não foi Moisés, foi Arão, então Moisés disse, e Arão colocou o cajado, enfim. Mas você crê que o Mar Vermelho se abriu e as pessoas passaram em pés enxutos? Você crê que no deserto houve nuvem durante o dia, o maná, o pão dos anjos para alimentação diária? Você crê que houve coluna de fogo à noite para aquecer e também para guiar o povo no deserto? Você crê nisso? Você crê nesse Deus? Você ensinaria isso com verdade para os seus filhos? Entenda, uma escola secular vai dizer, inclusive, que isso é mito, como em vários outros livros. Vamos pegar Moisés. Moisés dizia o quê? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse Deus que libertou vocês da terra do Egito, que tem interesse na vida de vocês, que fez uma aliança com vocês, esse é o Deus que cuida de vocês. E por isso, como ele cuida de vocês, vocês devem seguir esses e esses mandamentos, estatutos e juízos. Sigam esses mandamentos para a glória de Deus e para o bem de vocês como nação. Vocês vão entrar numa terra que mana leite e mel, mas nessa terra tem povos, influências, outros deuses. Vocês precisam permanecer puros. Vocês precisam adorar somente a mim. Cumpram esses mandamentos para o bem, para que tudo suceda bem. Só você ler Deuteronômio 3, 4 e 5, você vai ver isso. A narrativa de Moisés. Então Moisés, ele dizia basicamente o quê? Deus, o Deus Todo-Poderoso, o grande eu sou, aquele que é espírito, que não tem forma, que não pode ser desenhado, ele libertou vocês da terra do Egito. Você que é cristão, você crê que isso é verdade? Você crê que Moisés estava falando a verdade? Sim. Foi realmente esse Deus? Ótimo. O que aconteceu com Jeroboão? Jeroboão foi o líder de uma rebelião, né, no território de Israel. Quando Salomão morre, filho de Davi, um reino de paz, assume o seu filho Roboão. Roboão, então, começa a não seguir os caminhos de Davi, seu avô, né, no caso, também de Salomão, de alguma forma. Ele se desvia de Deus. E Deus permite que no reinado de Roboão, embora ele fosse o herdeiro legítimo do trono, houvesse uma rebelião e 10 tribos se rebelassem contra Deus e contra o reinado de Roboão. As 10 tribos, então, vão para o norte e, basicamente, só a tribo de Judá e Benjamim ficam, digamos assim, entre aspas, fiéis ao Senhor, porque ainda assim estavam cheios de ídolos e desviados. Mas continuam servindo de uma forma o rei legítimo, Roboão, e essas 10 tribos começam a servir um outro rei agora, o líder desse levante, dessa revolta, que foi Jeroboão. Jeroboão fica preocupado com a educação judaica. Os judeus aprenderam desde cedo que uma vez por ano, justamente por causa da Páscoa, da libertação de Deus, uma vez por ano, eles desceriam a Jerusalém, no Templo de Salomão, para adorar a Deus. Mesmo aqueles que estavam desviados, muitas vezes faziam isso, voltavam uma vez por ano. E quando eles voltassem para Jerusalém, qual é o medo de Jeroboão, que era o líder da revolta e o rei do norte agora? Território de Israel no norte e território de Judá no sul, ficou conhecido assim. Então Jeroboão ficou com medo, dizendo assim, eles vão voltar, vão adorar a Deus e vão voltar a servir Roboão. Eu estou frito. Estou frito. Ele juntou lá o conselho de Satanás, né, uma forma ilustrativa que eu pinto aqui, ele juntou alguns homens lá do mal, basicamente. Ele disse assim, gente, a gente precisa tomar uma providência em relação a isso. Qual foi a providência que eles tomaram? Você lembra que lá no deserto Arão levantou um bezerro de ouro? Moisés estava lá no monte muitos dias, aí o pessoal fez assim, Arão, acho que Moisés morreu. Levanta um Deus aqui para que a gente possa adorar, porque esse Deus foi que nos libertou da terra do Egito. E aí, Arão faz um bezerro de ouro. Parece que para superabundar o pecado, Jeroboão faz 2 bezerros de ouro. Imagina 2 bois pintados de ouro, estátuas. E ele começa a anunciar educativamente, porque educação é isso, gente, é influenciar você por um caminho. É ensinar você o que é o certo e o que é verdade, embora seja mentira. Jeroboão começou a ensinar para todo o território de Israel do norte que eles não mais precisariam descer para Jerusalém para adorar a Deus, porque os deuses que libertaram eles da terra do Egito foram os 2 bezerros de ouro. Olha que educação interessante. Veja, o detalhe é que Jeroboão não nega que houve libertação. Esse é o detalhe que você não está entendendo. Satanás é muito ardiloso.
Satanás ele só vai trocar a fonte, moço. Seu filho está aprendendo que existe libertação, que existe redenção em alguma coisa, mas não é Deus. Na escola secular, ele vai aprender que a redenção vem por meio do muito estudo, então por meio do seu esforço, ou por meio de qualquer outra coisa. Na escola cristã, ele vai aprender que a redenção vem por meio de Deus. E porque nós fomos redimidos, salvos, é por isso que nós precisamos nos esforçar. A ordem é o contrário. Eu me esforço e me dedico porque Deus me salvou. Porque Deus me chamou para isso. Eu não me esforço e me dedico porque assim eu vou obter toda a felicidade e salvação. Então, o mito da neutralidade é isso. Não existe neutralidade em educação, gente. Sempre é educação. Qualquer pensamento psicológico ou educativo, educacional, qualquer formação pedagógica vai esbarrar em alguma base filosófica. Se você for fazendo perguntas para a sua coordenação, a coordenação da escola do seu filho, você vai esbarrar na visão de mundo dela, da coordenadora ou da própria escola. E ali você vai dizer, opa, não é essa a visão de mundo que eu concordo. Então você achava que era uma escola por princípios, uma escola boazinha, mas não era uma escola cristã. Perfeito. Então, a gente está respondendo a pergunta ou a questionamento, olha, eu acho que escola é escola, engano é engano. A gente viu que toda educação, ela é religiosa e não existe essa separação. Durante muito tempo se acreditou, e ainda se acredita, que a separação, como o Gabriel começou, do secular e do espiritual, né? Do espiritual mesmo. Isso. Mas na palavra de Deus nós não vemos separação alguma. Tanto é que aquele versículo, né, que fala, quer comais, quer bebais, quer faças qualquer outra coisa, faças tudo para a glória de Deus. Ela traz essa questão para nós. Poxa, comer e beber é algo tão simples, é tão intuitivo, né? Mas ainda assim Deus diz assim, olha, isso é espiritual, porque você deve fazer isso para a glória de Deus. Seja qual for, mesmo por menor que seja aquilo que você faz, ou por aquilo que seja talvez mais natural, tudo deve ser feito para a minha glória, e como não, a educação também seria direcionada para a glória de Deus. Lá em Deuteronômio 6, 4 a 7, Deus vai dizer através de Moisés o seguinte, ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e toda a tua força. E essas palavras que hoje te ordeno estarão em teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e no deitar, e no levantar. E deixa eu dizer a você uma coisa. Às vezes a gente quer ajustar a Bíblia às minhas ideias, ou a forma como eu penso, ou a forma como as pessoas estão, como a sociedade pontua algumas coisas. Quando Deus fala aqui que nós devemos ensinar insistentemente, né, que é essa visão do inculcar, ensinar com insistência, durante todo o dia, né, no deitar e no levantar, e andando pelo caminho, e sentado à mesa. E quando nós escolhemos escolas seculares para os nossos filhos, que não estão ensinando a palavra de Deus para os nossos filhos, mas estão ensinando que Deus não existe, será que estamos obedecendo a esse chamado de Deus aos pais? Quantas horas seu filho fica na escola, né? Como é que você pode pensar? Teve até uma pergunta assim, que tu ia ler, que era basicamente assim, não, essa parte escolar acadêmica deixa para a escola, mas essa parte espiritual eu cuido em casa, eu levo para a igreja, Isso. etc. Tem pessoas que dizem isso também, também, que né? descuido. O texto de Deuteronômio diz assim, em todo tempo, em todo lugar. E quando a Andressa fala assim, uma escola que vai ensinar sobre Deus, né? Não é que na matéria de português eu vou ficar parando agora e vamos fazer só uma vigília de oração. Embora seja muito proveitosa fazer uma vigília de oração, e talvez na escola cristã você possa encontrar isso com alguns de seus filhos, ou avanços missionários, como é o caso da nossa escola, você juntar uma turma e ir pregar o evangelho em algum lugar, turmas que querem fazer isso, né? Pessoas que voluntariamente querem fazer isso. Ou então ambiente de culto, uma vez por semana, lá na escola tem isso. A aula de ética cristã, que é uma vez por semana. Mas além de todo esse ambiente, existem normas. Nós governamos ali aquela ambiência por meio de normas. Mesmo pessoas que não são cristãs seguem essas instruções, ou devem seguir. Por quê? Elas estão entrando no ambiente de governo, o governo da palavra. Então veja, não é que na aula de matemática o seu filho vai aprender sobre as histórias de Jeroboão e de Moisés. Não. Na aula de matemática ele vai aprender cálculo, lógica, só que essa lógica, esse cálculo aponta para um Deus soberano, um Deus lógico, um Deus belo, um Deus que ensina a verdade que não é relativa. Essa verdade de 2 mais 2, até essas novas ideologias amalucadas, querem até questionar essas coisas que são realmente unas. A verdade, meu irmão, sempre vai ser una. 2 mais 2 sempre vai ser 4. A mentira é múltipla.
2 mais 2 para mentira pode ser 5, pode ser infinito, pode ser menos 2, pode ser meio, pode ser, né, 3,5. 2 mais 2 é una, sempre vai ser 4. Esse é o Deus que nós revelamos, além de toda a ambiência, além de toda a normativa. Né? Não só na Ecoprime, não falo só da Ecoprime, você pode até procurar boas escolas cristãs. A gente aqui não está fazendo jabá só da Ecoprime, não é isso. Eu sempre penso, a gente está no oceano, tem boas escolas cristãs que você deve procurar. Agora, nem toda escola que se diz cristã é de fato cristã. Isso também. Então tenha peneira, porque a educação do seu filho é muito importante. Bom, vamos bater um bate-bola com as principais perguntas e a gente vai fazendo respostinhas rápidas, porque eu acho que o programa já está avançando no tempo. Tá, verdade. A gente tinha feito algumas perguntas, vou dizer aqui todas, né? Vai. Fala uma por um e a gente vai batendo bola aqui. Ok. Não me preocupo com isso porque faço meu trabalho em casa. Então, você faz o seu trabalho em casa e está ignorando o próprio texto de Deuteronômio 6, ou o próprio discipulado de Paulo dos Apóstolos, que foram integrais. Ainda mais na fase em que seu filho está vivendo. Né? Então, seu filho, na infância até a adolescência, ele está adquirindo criticidade e visão de mundo. Essa é a hora de você enxertar, inculcar. A palavra inculcar de Deuteronômio 6 é essa. É enxertar, insistir, persistir pela verdade. Aí você está delegando o seu filho para uma escola que está ensinando, inclusive, algumas mentiras. Porque algumas escolas, veja, lá na Ecoprime tem um currículo acadêmico, a gente passa pela teoria da evolução, por exemplo. Mas a gente ensina a teoria da evolução como teoria. Eu aprendi na escola secular que eu estudei na minha infância que a teoria da evolução era ciência, ou seja, só existe uma versão da ciência. A outra versão, o criacionismo bíblico, é fantasia. Eu aprendi que a teoria da evolução, que nós somos evoluídos, né, de primatas, digamos assim, e tudo começou com uma explosão cósmica do nada, eu aprendi que isso era mais lei do que lei da gravidade. Quando você vai estudar ciência, você sabe que isso é teoria. Por quê? Porque não se prova. E que existem outras boas teorias científicas. Inclusive, teorias científicas que apontam para o criacionismo bíblico, que muitos bons cientistas defendem. Então, assim, o seu filho está aprendendo que, entre aspas, ciência é isso, é o evolucionismo. Que crê, que tem a fé dele, e eu fui ridicularizado nisso, talvez a professora ou então alguns colegas ridicularizem seu filho. E talvez ele sinta realmente, porque não tem essa estrutura ainda forte, ele sinta vergonha. E talvez ele pense, poxa, eu aprendi errado na escola dominical. E aí todo desvio começa por isso. Nós somos chamados à obediência, né? Deus nos chama a obedecer. Se nós entendemos o chamado de Deuteronômio 6, entendemos que temos que inculcar a palavra de Deus todos os dias na vida dos nossos filhos, como a gente vai pegar esses filhos, almas preciosas, e entregar na mão de romanos e não esperar que eles voltem romanos. Né? A gente precisa ter muito cuidado com isso, porque a nossa inclinação, ela é para o mal, né? É para fazer aquilo que é errado, exatamente, para nos distanciarmos de Deus. E se a gente, ao invés de construir pontes para que eles encontrem a Deus, a gente coloca pedras no caminho deles, né? Chegar nesse caminho, chegar nesse destino que é o lar celestial, é muito mais difícil. Pastor Marcos falava uma coisa, Pastor Marcos Fenelon, e ele era pai lá da escola, né? Todos os filhos dele já cresceram, digamos assim, a ponto de não estarem mais na escola. Mas ele foi pai lá da escola por muitos anos. Os 3 filhos, eu acho que estudaram lá, certo? E ele disse uma coisa num vídeo bem interessante. Ele disse assim, eu precisava de uma escola que realmente continuasse aquilo que eu fazia em casa. E não que fosse um atrapalho, uma pedra de tropeço. Isso, perfeito. Que desfizesse o que eu fazia em casa. Então isso para mim marca muito. Bom, tem muita gente que diz assim, eu não quero que meu filho seja criado numa bolha. E ele precisa estar preparado para o mundo. E se eu colocar ele na escola cristã, ele vai estar ali dentro de uma bolha e não vai estar preparado para se deparar com as questões do mundo. Eu fico pensando o que é que essa pessoa pensa sobre o céu, né? Porque, entre aspas, o céu vai ser, né, algo sem pecado. E vai ser, entre aspas, uma bolha eterna para a glória de Cristo. Então, que bolha boa. Eu gostaria de estar numa bolha dessa. Mas a ilustração que você disse foi muito boa. Meu filho está aprendendo a ter bons critérios, ele ainda está em formação do seu intelecto, das suas faculdades mentais e também espirituais. Então, como é que eu vou mandar ele para um campo de treinamento romano, né? Eu sendo cristão, digamos assim, romano é só uma metáfora, gente, só uma ilustração. Imagina qualquer outro tipo de ideologia ou crença. E eu não vou esperar que ele volte com a bandeira inimiga. Ele vai voltar balançando a bandeira inimiga. Mande o seu filho andar com comunistas, ele será comunista. Mande seu filho andar com fumantes, ele será fumante. Você permitiria isso? Isso não significa que você vai isolar o seu filho de caminhar com pessoas, inclusive, descrentes, não. Não é isso. Diga com quem andas que te dê quem és. Mas, de alguma forma, ele vai ser a média das pessoas que ele mais expecta algum tipo de valor.
Não é à toa que você tem que ter cuidado, inclusive, com aquilo que ele vê no YouTube, no Instagram, não é assim? Sim. Nas redes sociais. Porque quem são as pessoas que ele mais convive ou consome? A visão de mundo dessa pessoa que ele mais consome vai ser a visão de mundo dele. Como tu falou agora, uma coisa interessante, que eu fiquei pensando assim, se fala muito sobre, quanto pais, de você fiscalizar o que seu filho está vendo, está curtindo, e aí muitos pais estão ali atentos, né, instalando Redes aplicativos, né, fiscalizando, e estão colocando seus filhos em escolas seculares, dando aos seus filhos, compartilhando da autoridade, que Deus deu Deus para eles, para ensinar a palavra de Deus, compartilhando com pessoas ímpias, pessoas ateias, pessoas que estarão ensinando aos seus filhos a partir de suas próprias visões de mundo e valores. Imagina, veja, o que a gente entende? Um cristão pode ser homofóbico de forma alguma. Vamos pegar essa ideologia, que é sensível. Homofóbico é alguém, o termo não faz sentido algum, mas é alguém que juridicamente, digamos assim, ofende ou denigre uma pessoa que tem uma opção sexual, né, por ser LGBTQIA+, aí, digamos. Então ela não é uma não heterossexual. Então a homofobia é ofender essa pessoa, denigrir essa pessoa, diminuir essa pessoa. Agora, o que não é homofobia? Dizer que essa pessoa está em pecado. E as pessoas estão, as ideologias do mundo estão confundindo isso. Por que eu entrei nesse assunto? Imagina o seu filho adolescente, numa escola secular, que confunde todas essas coisas, ele dizendo assim, homossexualismo, ou homossexualidade, né, que tem esses termos agora, que você tem que ter cuidado com os termos, você não pode usar o que quer que seja, que não for dentro da regra do que Deus designou, um homem, uma mulher, família, esse padrão homossexual é pecado diante de Deus. Seu filho falar isso, ele tem uma fé bíblica, ele falar isso numa escola secular, entenda, ele vai ser linchado pelos colegas, ele vai ser repreendido pela coordenação, e ele vai ser provavelmente suspenso, você vai ser chamado. Isso vai acontecer, meu amigo, sabe por quê? Porque eles não entenderam que dizer que é errado não significa não amar a pessoa. Quando você diz que se meu filho roubou, eu digo, filho, você está errado, aí eu não estou amando meu filho. É isso que eles querem que a gente acredite. Amor não é concordar com tudo não, gente. Odiar também não é aprovar tudo não, não é reprovar. Quando eu reprovo um comportamento pecaminoso, eu estou odiando aquela pessoa de forma alguma, pelo contrário. Jesus fez isso conosco, ele reprovou as nossas paixões pecaminosas, sendo mesmo, digamos assim, não, nós não somos mais justos porque não somos, digamos assim, homossexuais. Não, nós temos muitos pecados. E Cristo nos ajuda, nos ama, dizendo assim, você tem pecado. Você tem esse padrão, você precisa se arrepender. Imagina seu filho falar isso com um colega, você precisa se arrepender em Cristo. Pregando o evangelho para o colega. Ele vai ser linchado. Hoje em dia já tem até designações no Congresso para que você não possa pregar o evangelho para índios. Porque se você pregar o evangelho para índios, você está deturpando a cultura deles. Eu preciso falar de Jesus, meu amigo, em todo lugar. Ô, amor, talvez tu esteja falando aí, algumas famílias estejam pensando assim, alguns pais estejam pensando assim, mas na escola do meu filho não é assim, né? E eu lembro que eu estava conversando com uma coordenadora de escola. Sim. Uma coordenadora uma escola de uma bem escola tradicional aqui. tradicional, Bem familiar. E secular, e familiar não era também. cristã. Isso. E aí ela estava dizendo assim, Andressa, as pessoas, os pais, eles não têm noção do que acontece aqui dentro. Né? Porque, veja, o que chega para os pais? O que a escola quer que chegue e o que os filhos vão levar. E se o pai vê alguma coisa em rede social, e não tem muitas vezes criticidade para entender o que é que está acontecendo. E normalmente essas ideologias, elas entram a conta-gotas na mente dos nossos filhos. E muitas vezes eles são envolvidos por essas ideologias. Você vai descobrir, ou quando você pega o celular dele e descobre alguma conversa estranha, e aí você vai cavar mais a fundo e encontra coisas que você não gostaria de ter visto, não ter encontrado. Ou quando ele chega para você e diz assim, mãe, não vou mais para a igreja porque eu sou ateu, porque eu não acredito no seu Deus. Ou quando ele chega para você e diz, mãe, eu descobri que... eu tenho prazer nisso, naquilo. Exatamente. E o prazer virou Deus. Então, assim, a gente precisa estar atento, né? É tão interessante. Deus, ele tem esse cuidado conosco, né? Gabriel estava falando de Moisés. Olha, Deus diz assim, olha, ouve a minha voz, me obedece. Isso. E quando você me obedecer, você vai ser abençoado, porque eu te amo. Né? Somos filhos de Deus. Fomos feitos filhos através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz. Seu único filho dado, justo, né? O único que foi justo nessa terra, que foi dado para morrer por amor de mim, você mesmo, nós sendo pecadores. E ele diz, olha, me ouve, me obedece, porque eu quero o teu bem. Eu quero que você seja abençoado quando você decidir obedecer. Mas parece que a gente está tão alucinado com as mentiras de Satanás. A gente está tão contaminado com as mentiras de Satanás que a gente acha que, olha, Deus fala isso, mas é porque
Eu Ele não acho entendia o que contexto, ele não entendia o contexto. mas às vezes é muito Hoje em difícil, porque dia- essa escola aqui é muito perto da minha casa, e mesmo ela sendo secular, ou ela não sendo Minha confessional, vida é muito corrida. ela é muito cômodo, ou é muito tranquila. Então eu vou deixar aqui, meu irmão, minha irmã, ouça a voz do Senhor e decida obedecer. Se você tem tido dificuldades, coloque diante do Senhor, se derrame diante do Senhor e diga, Senhor, tem misericórdia de mim, eu entendi o teu chamado. Eu preciso ensinar os meus filhos a te amar de todo o seu coração, eu não vou conseguir fazer isso colocando numa escola que vai ensinar que tu não existes, que tu não faz diferença nesse mundo, de que tu não criaste esse mundo. Me ajuda, porque eu tenho essa escola aqui que está na minha frente, que é tão prática para mim. Mas eu sei agora, eu entendo agora que essa não é a tua vontade, então me dizes para onde eu devo ir, me mostra, Senhor, o que eu preciso fazer. Nós precisamos, quanto povo de Deus, o nosso chamado é a obediência. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Isso acontece quando nós decidimos obedecer a Deus. Deus nos abençoa e Ele faz, e Ele provê, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada falta àqueles que são dele, nada falta às suas ovelhas. Ele provê cada uma das nossas necessidades, mas Ele nos chama a caminharmos em fé, a obedecermos e entregar o nosso caminho a Deus, né? O salmista, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. E eu vou dizer uma coisa, não procura uma escola perto da sua casa, procura uma escola perto da Bíblia, perto de Deus. É a mesma ilustração para a igreja, tem gente que vai para a igreja mais perto de casa. Vá para uma igreja perto de Deus, uma igreja bíblica. Mesma coisa escola. Vá para uma escola bíblica perto de Deus e não uma escola perto da sua casa. Se for perto da sua casa, inclusive se você mora aqui em Aldeia, seja bem-vindo, tamo junto. Mas assim, é bênção isso. Então não tem escapatória se é a alma do seu filho que está em jogo. Você precisa inculcar. Gabriel, mas eu não tenho recursos, etc. Ora por isso, ora. E das duas, uma, a gente sempre coloca isso, né, irmão? Assim, se a gente não tivesse a Ecoprime, a gente provavelmente faria educação domiciliar. Ou seja, em casa, integralmente, o que algumas pessoas chamam de homeschooling, que ainda não é aprovado totalmente aqui no Brasil, mas seria o mínimo. Eu não colocaria meu filho na escola pública e nem na escola secular. Não colocaria. Agora, se você se sente desafiado por Deus, nós somos entusiastas disso. Abra você uma escola cristã, se capacite, aprenda, vem discutir com a gente, vamos conversar. A gente tem a editora Ecoprime, nossos livros chegam em várias escolas cristãs, nós fazemos treinamento para donos de escolas cristãs. No Brasil inteiro, com material cristão, com formações cristãs, né, para essas coordenações e direções poderem guiar. Então, de repente, Deus está te chamando aí para você abrir, né, na garagem da sua casa, começa talvez com a creche, uma educação infantil, depois vai subindo. E Deus te abençoe, meu irmão, com ousadia. Amém, amém. Deus possa falar ao seu coração tremendamente, possa trazer transformação para a sua vida e a vida da sua família. Vamos orar? Amor, você ora para a gente fechar? Senhor Jesus, muitíssimo obrigado pela tua palavra que perfura, Senhor Deus, corta, Senhor Deus, separa juntas e medulas e penetra nossos corações para nos moldar. Muito obrigado porque ela nos corrige, porque ela nos repreende quando falhamos, quando ela nos educa, Senhor Deus, nos ensinando o que é prioridade para o Senhor e o que deve ser prioridade para a gente. Nos ajuda a priorizar aquilo que o Senhor prioriza. Nos ajuda a amar aquilo que o Senhor ama e nos aborrecer, odiar aquilo que o Senhor odeia. Sim, Senhor Deus, porque o Senhor ama a piedade e a justiça e odeia o pecado e a iniquidade. Nos ajude, Senhor Deus, a educar os nossos filhos com esforços. As famílias que não estão fazendo culto familiar todos os dias, que voltem a fazer todos os dias, inculcando a palavra no coração de seus filhos. E ao mesmo tempo possam ter escolas, de fato, cristãs, que apoiem, Senhor Deus, esse ensino bíblico. Eles possam se preocupar com as influências sobre a vida de seus filhos, para a glória do Teu nome. Abençoa a vida de cada ouvinte, de cada família que agora ouviu isso, e que possamos, Senhor Deus, ter muitas e muitas famílias se juntando a nós nessa missão, de formar homens e mulheres para conhecer, crer e servir a Deus, mesmo em carreiras muito exigentes. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Amém. Obrigada por ter nos dado o privilégio de compartilhar essa mensagem com você. Se Deus quiser, nos encontramos na próxima semana. Deus te abençoe abundantemente e até a próxima. Restaurando.